Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima do IFTM e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. Hoje eu tô aqui com uma equipe muito especial, com uma equipe de 6 pessoas, constituída pela Amanda, o João Gabriel Aguiar, Marcos Vinícius, a Tainá Rodrigues e a Maria Eduarda. Olá pessoal, aqui é a Maria Eduarda e hoje vamos começar um papo aqui de vestibulando para vestibulando. A gente trouxe hoje aqui mais uma obra da literatura brasileira que vai servir como repertório sociocultural para você que está prestes a prestar um Enem ou algum outro vestibular, que você necessita de saber alguns livros, algumas obras para encaixar na sua redação. Eu também sou vestibulanda e todo mundo aqui presente também é. A gente sabe como fica a cabeça nesse pré-momento do Enem. E hoje a gente trouxe uma obra clássica e muito fácil de se encaixar em alguns temas. Bom, a obra que a gente trouxe aqui hoje foi a obra Iracema e o autor é José de Alencar. José de Alencar é um autor romancista que ele traz aqui um romance indianista, né, Arthur? Que vai se tratar de uma paixão entre uma índia e um europeu que vai simbolizar a miscigenação do país. Exato, e quando a gente tem essa parte do simbolismo, o José de Alencar ele tem outros livros, como o Guarani, por exemplo, onde ele retrata o índio como o nosso herói, né? O índio ele é o herói construído em muitas obras do José de Alencar. Ele retrata a valorização da natureza, onde ele coloca o índio como o índio selvagem, onde ele traz aquela paisagem, onde ele traz aquela natureza típica do nosso país. Mas um indígena também muito bonito, né? Um indígena muito valorizado, que foi uma tentativa de José de Alencar de tentar representar, criar uma identidade fixa no indígena. A gente sabe que naquele momento aqui no Brasil não existia somente indígenas, a gente estava sendo colonizado e houve depois a miscigenação, mas o José de Alencar tentou formar uma cultura propriamente estabelecida no índio. Eu sou o Marcos e retomando o que a Maria Eduarda e o Arthur tinham dito antes sobre o índio selvagem, vale também lembrar do espaço geográfico das matas selvagens do litoral cearense, que também tem uma valorização na cor no local e dá um ênfase também na beleza das paisagens e também dos personagens. Bom, eu sou o João Gabriel e dando continuidade ao que o Marcos falou, vale a pena lembrar que o Martim conheceu a Iracema quando a Iracema se banhava dentro de um rio. Aí, obviamente, ela não gostou, né, que ela estava se banhando dentro do rio e acabou acertando uma flechada no Martim. Eu sou a Tainá e, bom, dando continuidade aí, né, o link do que o João Gabriel falou, eu queria dar ênfase nessa relação da Iracema com o Martim. Tem uma parte da história onde o guerreiro branco, né, que era como o Martim era retratado, foi capturado, né, e devolvido à tribo Pitiguaras, que era a tribo ali onde o Martim era aliado, né, ele foi devolvido pelo Calbi, que era o irmão da Iracema. No tempo onde a Iracema ela permanecia na sua tribo, a Tabajara, ela acabou se apaixonando pelo Martim, porém ela tinha essa consciência, né, de que se ela se entregasse a ele, né, ela morreria. Ela era virgem, só que aí no desenrolar da história eles acabam se apaixonando e para que o Martim não, né, perdesse a Iracema, ele pede à Índia que ele dê o vinho, né, do Tupã para que ele pudesse ter essa relação de posse sobre ela, por meio dos efeitos alucinógenos que a planta da jurema trazia ali no licor. Só que ali no momento ali a Iracema ela aproveita e acaba se entregando verdadeiramente, né, ao Martim, o que leva a Índia à sua morte. Esse fato da história ele traz muita alegoria, né, que o José de Alencar traz sobre a invasão dos portugueses no Brasil, né, onde os portugueses provocam a destruição da natureza, né, que até então era intocada. Então José de Alencar ele traz esse link onde a Índia ela era uma Índia virgem, intocada, né, e quando o Martim ele acaba atraindo ela, que eles têm essa relação,
ela já perde ali a sua pureza, né? Então ele traz essa questão, né, da ação destruidora dos portugueses, né, no Brasil, que até então era intocado, né? Ali no período ali do Brasil colônia. Bom, continuando o que a Tainá falou sobre o Brasil puro, o Brasil intocado, a gente tinha no nosso país uma variedade, uma vasta fauna e flora brasileira que estava naquele momento sendo descoberta pelos portugueses, pelos europeus, que estava sendo explorada. Então, o livro, ele traz esse apelo que valoriza o Brasil, que vai criar aquele Brasil da época. E, como a Tainá bem pontuou, a virgindade da Índia significava também a virgindade do país. O país, naquele momento, ele não tinha nenhum acesso de fora. E essa virgindade, tanto do país quanto das Índias, das indígenas da época, ela foi tirada através de estupros. O Brasil e o seu povo, que aqui era localizado, foi estuprado de todas as formas pelos europeus. Então é muito interessante a gente observar esse caráter metafórico que o José de Alencar utiliza para representar a forma como o Brasil se constituiu, sem falar de sangue ou alguma coisa assim, mas ele retrata a paixão entre a Índia e o português, que representa a miscigenação. Sim, o livro ele retrata muito essa questão do amor e da paixão entre o Martim e a Iracema, né? Mas a gente tem que ver também o lado obscuro, né, da história. Nessa parte aqui que eu tinha citado, aonde para o Martim não perder, né, a Iracema, ele pede para que ela dê para ele o vinho de Tupã, né, que é o licor lá alucinógeno. O José de Alencar ele traz essa questão da questão do estupro, né, onde os portugueses eles chegaram a estrupar várias índias, né, onde traz essa nova raça, essa miscigenação para o Brasil. Ela, no momento ali da relação, ela acaba, por conta do efeito alucinógeno, ela acaba aproveitando muito o momento e acaba se entregando verdadeiramente para ele. Ou seja, ele queria essa posse dela, né, através da intenção de deixá-la inconsciente, né, para ele estar se aproveitando dela da forma que ele queria, Então, o José de Alencar, ele traz também essa versão obscura de como que a miscigenação aqui no Brasil, né, entre os portugueses e a Índia, foi feita, né, aconteceu realmente. É interessante essa parte do estupro, né, como vocês ressaltaram aí, a Tainá e a Maria Eduarda. A gente pode falar também sobre esse filho, esse tão falado filho, o Moacir. Ele é colocado aqui pelo autor José de Alencar como se ele fosse um novo Brasil. A gente tem a figura indígena que retrata a nossa cultura, que retrata o nosso país, que retrata a nossa paisagem e tudo mais, e a gente tem esse novo Brasil, que quando vem a mistura das raças, assim posso dizer, né? Quando a gente tem ali o europeu e o filho do europeu com o índio, no caso. Bom, gente, lembrando também que esse filho deles, o Moacir, o nome dele significa filho do sofrimento, representando aquele sofrimento daquela mulher, né? Por ela ser usada, materializada, abandonada. Sim, a Iracema foi abandonada enquanto Martim lutava no litoral, e ela acabou morrendo de tristeza e desgosto. O leite dela secou e ela morreu. Isso representa o que os portugueses fizeram com os índios, usaram os índios e abandonaram. Agora, é muito interessante, né, João Gabriel? Esse fato da gente poder perceber nessa representação da Iracema, ao ponto dela não conseguir amamentar o seu filho, né, Moacir, a ponto do leite dela secar, de tanta tristeza e melancolia que ela sentiu. Porque vale lembrar que ela fugiu da sua tribo. Por que ela fugiu da sua tribo? Ela fugiu da tribo dela para poder casar. Para poder casar, entre aspas, né? Para poder morar junto com o Martim na floresta. E ela sabia que se ela continuasse com ele, a sua família ia fazer o que com ela? Ia matá-la, né? E ela preferiu, ela optou por ficar com ele. E o que ele fez com ela no final? Abandonou. Então isso simboliza muito daquilo que aconteceu aqui no nosso país.
No início, os portugueses chegavam aqui tentando comprar os nossos indígenas com alguns apetrechos, como espelhos, utensílios de cozinha, e os índios acabavam que tinham alguma certa hospitalidade com aquelas novas pessoas que estavam aqui. A gente tinha, sim, indígenas muito selvagens, mas também a gente tinha um povo que acolhia os portugueses de certa forma. E aí eles aproveitavam da inocência dos indígenas e talvez da pequena sabedoria que eles tinham em relação ao que se tratava daquele momento para abusar deles, assim como aconteceu com a Iracema. Bom, olhando por outra vertente aqui, o livro, a gente fez essa contextualização aqui muito bacana do livro, mas a gente pode falar também sobre coisas mais específicas que o autor passa pra gente sem estar muito explícito, né? Nos livros de José de Alencar, como eu disse no comecinho aí, a hora que eu falei sobre o Guarani, é bem parecido com o Iracema também, porque ele traz aquela nacionalidade, ele traz aquela questão do herói, né? Ele trata o indígena como o nosso herói brasileiro, como o herói da cultura, como o criador da cultura, o protetor da cultura. Tem essa questão de nacionalidade, tem a questão bem exacerbada do como que eu posso dizer que como é muito falado hoje em dia aquela coisa sobre bastante sobre o patriotismo, né? O José de Alencar ele traz em diversos livros dele que fala sobre a questão indígena, sobre a questão cultural, que traz essa parte do nacionalismo. E olhando para a vertente principal aqui, para o ponto principal do nosso podcast, que é a nossa redação, a gente consegue utilizar desse livro em muitos temas de redação, né? Sim, inclusive o tema do ano passado, que foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, é um dos possíveis temas que a gente pode utilizar. E outro tema também seria a questão indígena. Mas dentro desse tema também a gente consegue trazer alguns trechos do livro, algumas vertentes para a gente utilizar em futuros temas. Bom, e a gente pode dar continuidade aqui com uma das integrantes do grupo para a gente falar desses possíveis temas, né, Amanda? Bom, isso mesmo, Arthur. E agora eu vou trazer uns possíveis trechos que podem ajudar na redação do Enem. Então, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo do jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo. Da grande nação Tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Rumor, suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra. Sua vista perturbar-se, foi rápido como o olhar. O gesto de Iracema, a flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não sei eu, porém a virgem lançou de si o arco e a Uiracaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Bom, esse trecho ele explica que no romantismo predomina, né, uma visão idealizada da mulher, sempre associada com a natureza. E a Iracema, né, ela é descrita em constantes comparações com a beleza exuberante das florestas brasileiras. Tanto que nas figuras, né, de linguagem mais presente no livro, são as comparações à metáfora. E outra característica típica do romantismo presente que contém nesse livro é o amor trágico, que as histórias românticas terminam ou finais felizes ou em finais trágicos, como a morte da Iracema, que no caso seria esse livro. Bom, esse trecho que a Amanda leu, eu acredito que seja muito interessante, porque como a Maria Eduarda disse, do trecho até que foi o trecho da redação de 2022, né, que falou sobre a valorização dos povos tradicionais, e dava para utilizar o livro para falar sobre os indígenas. Só que esse trecho, onde o autor ele coloca a Iracema aí como uma figura bonita, quando ele fala sobre, até ele diz assim, sobre os seus lábios de mel. Sexualizada também, né?
Isso, quando o autor sexualiza essa figura da Índia, ele dá a oportunidade da gente utilizar esse livro até em futuros temas que falam sobre padrões estéticos. O que você acha? Quando fala sobre beleza, essas coisas, padrão social? Sim, a forma como a sociedade vê a mulher, principalmente quando o autor fala a virgem dos lábios de mel. Exato. A conotação que a palavra virgem tomou a partir daí, da mulher virgem, da mulher pura, da mulher graciosa, que era a indígena naquele momento, antes dela conhecer o Martim. E outro ponto que, para mim, é o ponto-chave do livro, que relaciona muito com a questão indígena, com a questão da valorização do povo indígena, com o reconhecimento do índio hoje como cidadão, é que no livro o autor ele coloca o indígena como o ser primordial daquela terra, o ser que cultivou aquela terra, que é tão soberano quanto a natureza naquele momento, coisa que não existe hoje em dia. O indígena hoje em dia ele não é valorizado, então a gente poderia colocar em algum trecho alguma coisa no sentido... Em primeira análise, de acordo com a obra romântica de José de Alencar, o livro Iracema, onde o índio ele é valorizado e ele é exaltado, e aí se a pessoa quiser citar o trecho ou não quiser citar o trecho, ela pode falar: a virgem dos lábios de mel era tão linda quanto tal coisa, com tal planta de tal floresta e tal, e era mais doce do que... enfim... Aí a gente pode correlacionar essa valorização e essa exaltação da Índia naquele momento com a falta disso nos dias de hoje, com a não exaltação, com o não reconhecimento e com a invisibilidade do indígena. Para mim é o ponto-chave da história que dá para relacionar bastante. Bom, além do que vocês falaram, né, tem vários trechos, né, que podem ser futuros temas da redação do Enem, que podem ser, por exemplo, a invisibilidade indígena, o descaso social quanto à cultura indígena, pode ser também a falta de políticas públicas de acesso à saúde e educação de qualidade aos índios, tem também a questão do genocídio indígena e o conflituoso processo de demarcação de novas reservas, a formação étnica do Brasil e entre outros possíveis trechos. Esse último que você listou aí, Amanda, a formação étnica, né? Eu acho muito interessante essa parte aí, eu achei que deu para linkar bem com o tema. Creio que dá para linkar bem com a parte com o tema lá do finalzinho, quando ela dá a luz ao Moacir, né? Quando o Moacir, que é o filho do europeu com o indígena, nasce, a gente tem ali essa nova formação étnica. É uma parte muito interessante, dá para linkar bem com o livro que a gente está apresentando. E uma observação que eu gostaria de fazer para o vestibulando que está escutando o podcast é que a redação do Enem, apesar de ela ser tão temida, ela não precisa de ser tão metódica. A gente falou muito sobre trecho, porque é fácil de você recordar o que acontecia na história, mas não necessariamente você precisa de citar o trecho em si, porque quando o candidato ele resolve citar o trecho, ele precisa de colocar as aspas e ele tem que colocar da exata forma como estava no livro. Então, às vezes, é mais fácil ele compreender a história e tentar transpassar isso para quem vai corrigir a redação de forma tranquila. A Tainá, ela até separou pra gente aqui mais cedo, né, Tainá? Algumas chaves, alguns pontos chaves da história que ela acha, e eu também concordo bem com ela, todos nós aqui achamos bem interessante, pontos que dá para citar na redação sem citar o trecho propriamente dito. Bom, isso mesmo, Duda. Assim como você disse, não precisamos colocar o trecho em si, né, do livro, até porque é muito mais difícil numa redação. O Iracema, né, o livro Iracema em si, o José de Alencar, ele traz diversos pontos, né, que a gente pode estar usando em diferentes temas de redações. Um tema, inclusive, né, muito, muito bacana que eu posso estar abrangendo aqui é o tema sobre o conflito cultural e identidade nacional, onde o livro ele retrata, né, o choque entre as culturas indígenas, né, e europeias, quando a gente tem aí as duas tribos, né, a Tabajara e a Pitiguaras, onde a Pitiguara a gente tem aí o Martim como aliado e a Tabajara é a tribo da Iracema. A gente tem esse choque nessas duas tribos, elas não se bicam muito bem, são tribos rivais. Então, o livro ele retrata, sim, né, esse choque entre as culturas indígenas, né, apesar aí de ser muito idealizado o índio, né, essa cultura ser idealizada,
Porém, existia, né, na época, muita discriminação da cultura indígena. Inclusive os europeus, né, discriminavam muito, usavam os índios como ferramentas de trabalho. E infelizmente, né, isso aconteceu muito, né, principalmente aí não é muito falado, né, mas aconteceu bastante na cultura indígena. E não somente, né, europeus, estrangeiros que faziam isso com a cultura indígena em si, mas, né, no meio da cultura, entre a cultura, tinha sim também esse choque, né, entre as culturas, essa rivalidade, infelizmente. E no livro da Iracema, José de Alencar ele traz isso com as duas principais tribos aí do livro, que é a Pitiguaras e a Tabajara. Isso mesmo, Tainá. E um dos possíveis temas que pode ser cobrado no Enem também seria a representação feminina, que ele explora, né, a personagem Iracema e seu papel como mulher indígena na sociedade do século XIX, né, abordando questões do gênero, poder e submissão. Inclusive, essa explicação, né, que eu dei sobre a personagem Iracema, né, como representação feminina, essa explicação que eu dei ela pode ser servida também, né, como um repertório, né, no desenvolvimento, no parágrafo de desenvolvimento, e ela pode ser colocada da mesma forma que eu. Sim, essa obra, eu achei essa obra, assim, pelo menos na minha opinião, muito proveitosa. Como eu disse, dá para usar em temas direcionados por povos tradicionais, ou então até mesmo o tema sobre o padrão estético social. E é isso, contudo é isso, né? Muito obrigado pela presença de todos os participantes aqui e muito obrigado a vocês aí que estão em casa ouvindo a gente aí, a todos vocês que tiraram um tempinho para estar escutando o nosso podcast. E se inscrevam no nosso canal e muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível. Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e a Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.